Olá, corintiano! Seja bem-vindo! 10 dias. É quanto tempo Fernando Diniz está no comando do Corinthians. E nesse período o time ganhou 2 jogos na Libertadores, manteve o 0 na defesa nas 2 partidas, empatou o derby com o Palmeiras, jogando com 9 homens e está na liderança isolada do Grupo E com 6 pontos. Esse vídeo é uma análise desse período. O que mudou taticamente, o que ainda precisa melhorar, o que esse início na Libertadores significa historicamente e o que esperar nas próximas semanas. Vamos fazer um resumo rápido do que aconteceu desde que Diniz chegou. Jogo 1. Platense 0-2 Corinthians. 9 de abril, Buenos Aires, estreia na Libertadores. Primeiro tempo difícil, segundo tempo com personalidade. Gols de Kaique e Yuri Alberto, ambos com assistência de Rodrigo Garro. Fim do jejum de 9 jogos sem vencer. Jogo 2. Corinthians 0-0 Palmeiras. 12 de abril, derby pelo Brasileirão. O Timão ficou com 9 jogadores após as expulsões de André e Mateuzinho e segurou o líder do campeonato até o apito final. Hugo Souza fez pelo menos 6 defesas difíceis. Jogo 3. Corinthians 2-0 Santa Fé. 15 de abril, Libertadores na Neoquímica Arena. Primeiro tempo de controle e posse, segundo tempo com mais intensidade. Gols de Ranielli aos 5 minutos e Gustavo Henrique aos 34 minutos da etapa final. 39 mil torcedores presentes. 3 jogos, 2 vitórias. 1 empate, 0 gols sofridos. É um começo. Do ponto de vista tático, as mudanças sob Diniz já são visíveis, mesmo com tão pouco tempo de trabalho. O primeiro ponto é a posse de bola. Contra o Platense, o Corinthians terminou o jogo com 43%. Não é muito, mas para um time que estava em crise de resultados e confiança, o controle que apareceu no segundo tempo mostrou o caminho. Contra o Santa Fé, chegou a 69% de posse nos primeiros 20 minutos. O dinizismo começando a aparecer. O segundo ponto é o posicionamento do André. Com Dorival, o volante caía pelos lados e perdia a posição com frequência. Diniz o colocou como camisa 8 clássico, mais fixo, mais eficiente. O próprio treinador elogiou. Disse que André tem futuro brilhante nessa função e que precisa ser aproveitado enquanto está no clube. O terceiro ponto é Rodrigo Garro. Foi titular nos 3 jogos e teve participação direta nos 2 gols da estreia. Diniz está construindo o time ao redor dele como articulador central e até agora está funcionando. O que ainda falta? O estilo de Diniz exige tempo. As saídas de bola ainda aparecem chutões em momentos de pressão. O próprio treinador admitiu que a evolução será gradual. E o ataque ainda depende muito de Garro para criar. Agora o ponto que chama mais atenção. O que esse começo perfeito na Libertadores significa historicamente para o Corinthians. Com as vitórias sobre Platense e Santa Fé, o clube igualou um feito que só havia acontecido em 1996 e em 2016. Vencer os 2 primeiros jogos da fase de grupos. Em 1996, o Timão bateu Botafogo e Universidade Católica. Em 2016, venceu Cobresal e o próprio Santa Fé, o mesmo adversário de agora. Além disso, o Corinthians fechou os 2 jogos com 4 gols marcados e 0 sofridos. Isso também é incomum para um time que estava em crise profunda há 2 semanas. O feito histórico mais próximo que o time pode alcançar agora é a campanha de 2015, quando o Corinthians de Tite venceu 4 jogos consecutivos na abertura da Libertadores. Com mais uma vitória, o time atual iguala essa marca. Líder isolado do Grupo E com 6 pontos, o Corinthians tem 3 jogos restantes na fase. Peñarol em casa no dia 30 de abril, Santa Fé fora em maio e Platense em casa em maio. A classificação para as oitavas ainda não está garantida, mas o caminho está bem traçado. Um detalhe interessante dos 2 jogos na Libertadores. Os 4 gols vieram de jogadores diferentes. Kaique,
Yuri Alberto, Ranielli e Gustavo Henrique. Kaique, 21 anos, da base. Entrou como aposta de Diniz na estreia e respondeu com um gol de categoria. Ranielli, volante, abrindo o placar contra o Santa Fé com uma chegada oportuna. Gustavo Henrique, zagueiro, decidindo um jogo de Libertadores aos 34 minutos do segundo tempo. Essa distribuição de gols é um sinal positivo. Times que dependem de um único goleador para vencer são previsíveis e frágeis. O Corinthians de Diniz, pelo menos até agora, tem mostrado coletividade na hora de decidir. Yuri Alberto marcou contra o Platense e foi fundamental contra o Santa Fé, mesmo tendo jogado a estreia com dor. Ele passou por um procedimento no siso na semana da estreia e jogou mesmo assim. Análise honesta. Tem coisas que ainda precisam evoluir. No Brasileirão, o cenário segue difícil. O Corinthians está em 16º lugar, sem vencer no campeonato desde fevereiro. O próximo jogo no Brasileiro é contra o Vitória, fora de casa, no sábado. É um jogo diferente da Libertadores, mais físico, mais disputado, sem a motivação extra da competição continental. O Corinthians também vai jogar sem Mateuzinho e André no curto prazo. Os dois estão suspensos pelo STJD após as expulsões no derby, aguardando julgamento. São duas peças importantes do meio e da defesa. E o estilo de Diniz ainda está sendo assimilado. Contra o Santa Fé no primeiro tempo, o time criou bastante, mas não converteu. Só foi para o intervalo sem gols, porque a defesa colombiana estava bem posicionada. A eficiência ofensiva é um ponto a desenvolver. É isso, corintiano. 10 dias de Diniz, 3 jogos, 2 zeros na defesa na Libertadores. E um início histórico na competição. O processo está começando. Tem coisa boa acontecendo, mas o trabalho ainda é longo. O que você achou desse início? O Corinthians está de volta ou ainda é cedo para comemorar? Me conta nos comentários. Se o vídeo foi útil, deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo!